A Vara da Infância e Juventude de São Paulo vai decidir hoje se mantém ou não internado o adolescente que matou uma professora e feriu outras 4 pessoas em um ataque à faca em uma escola na zona oeste de São Paulo. Ontem, o estudante de 13 anos foi ouvido pela Polícia Civil e depois transferido para uma unidade da Fundação Casa, que cuida de menores infratores no estado. Vestindo uma roupa preta e uma máscara de caveira, o aluno invadiu o Colégio Estadual Tomásia Montoro logo no início da manhã e atacou primeiro a professora Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, pelas costas. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu. Segundo uma das alunas essa aluna estava na sala, o ataque aconteceu exatamente na hora da chamada. Quando ela chegou, ela falou assim: gente, vocês acham que vai chegar alguma coisa? Mais alguém? Porque eu vou fazer a chamada já. Aí a gente falou que não. Aí ela pegou o celular, acho que pra fazer a chamada mesmo. Aí ela tava distraída, ele entrou na sala e já foi rápido nela e começou a esfaquear ela por trás. Pelas costas. A estudante contou ainda que na semana passada, durante uma aula da professora Elizabeth, o agressor chamou um colega de macaco e os dois tiveram de ser separados. Não foi ela quem separou, foi os alunos. A gente estava no meio da aula dela, ela estava explicando, e ele desentendeu com o aluno, chamou o menino de macaco, aí o menino foi para cima dele e começou a bater nele. O estudante só foi contido pela professora de Educação Física, Cíntia Barbosa, que nas imagens aparece ali imobilizando o estudante. Ela deu entrevista à Band, disse ter agido por um espírito de proteção e deu detalhes do ataque. Hoje, vendo a minha colega na situação que estava, eu não pensei, eu simplesmente agi, Eu simplesmente agi, tentei imobilizar o adolescente, sem causar também maiores ferimentos, enfim, mais do que já estava acontecendo com a professora ali, mas eu creio que foi aquele espírito de proteção em ver uma colega de trabalho, Uma colega de trabalho que está sempre ali, está sempre trabalhando com a gente. Eu, infelizmente, também, naquele instante, eu vi a outra professora deitada, enfim. Cíntia Barbosa contou ainda que teve a ajuda de outra professora, Sandra Pereira, para contê-lo. Que ela é a minha coordenadora. Ela é a minha coordenadora, Sandra. E ela também é da área da educação física. Ela é formada em educação física também. E foi um trabalho ali conjunto, A gente pode dizer assim. Eu tentei, eu imobilizei o menor. A faca, ele estava muito resistente segurando, e daí ela veio, conseguiu também desarmá-lo, e eu acredito que Deus nos ajudou, e aí o menos pior aconteceu, Outra professora, Rita de Cássia Reis, foi atacada pelo estudante. Ela levou 7 golpes de faca e disse que chegou a ser a tutora do adolescente. Ela acreditava que tinha uma boa relação com ele. Muito me espanta pela proximidade que eu achava que nós tínhamos, Na escola a gente tem um sistema de tutoria e os alunos escolhem o professor que eles querem que seja tutor. Para que serve o tutor? Para guiá-los na escola mesmo, como é que você está em tal disciplina, tal matéria, tem facilidade, dificuldade. Então, esse já é o 2º ano que ele me escolhe como tutora dele. Então, foi uma escolha dele. Ele quis ficar comigo esse ano. Segundo ela, o ataque só parou porque outros alunos da sala começaram a gritar. Quando ele entrou na minha sala, eu achei que ele estava tranquilo, tanto que eu fiquei meio parada. De repente ele desferiu um golpe em mim. Foi aí que eu percebi uma gravidade, comecei a correr para o fundo da sala. Eu não tinha como sair pela porta, fui para o fundo da sala e comecei a pedir para ele parar. Acho que os alunos também, os alunos que estavam na sala também começaram a gritar, se mobilizar, e ele saiu da sala. Até agora, mais de 30 pessoas foram ouvidas e a Polícia de São Paulo apura se o adolescente teve alguma ajuda no planejamento do ataque. Segundo o delegado responsável pelo caso, Marcos Vinícius Reis, o estudante, que estava no 8º ano, não demonstrou qualquer tipo de arrependimento, foi frio e confessou o crime na presença dos pais e da advogada. Na casa dele, os agentes apreenderam máscaras, uma pistola de airsoft e bilhetes, além da motivação do ataque, que ainda está sendo investigada.
continuamos trabalhando no caso e analisando esses materiais, eventuais pessoas que precisam ser ouvidas ainda para que a gente possa avançar e esclarecer, inclusive, a motivação. Olha, eu posso adiantar que ele foi bem frio, ele não demonstrou muita emoção e admitiu, confessou, na presença da advogada, na presença dos pais, que de fato ele praticou os atos infracionais. Pai de um aluno ferido, Roberto Borges, falou com jornalistas na saída da delegacia e disse que o filho foi quem tentou defender a professora. É um aluno doente, infelizmente. E ele se machucou? Meu filho tomou a facada no braço. Foi ele que foi o aluno que tentou defender a professora. A cabeça do pai pensando nisso. Amigo, só Deus sabe. Agora é tentar acalmar ele. Ele tentou defender a professora. Foi quando acertou nele. Segundo as investigações, o aluno apreendido já tinha registro de violência e um boletim de ocorrência chegou a ser registrado contra ele por uma outra escola no dia 28 de fevereiro. Na ocasião, uma professora de Taboão da Serra, onde ele estudava até então, alertou para a divulgação de vídeos comprometedores de uso de arma de fogo. A gente vai falar mais sobre esse caso agora, sobre as investigações, com o Lucas Josino, que está na delegacia de número 34, Zona Sul de São Paulo, e vai trazer atualizações para a gente. Josino, bom dia para você. Tudo bem, Sheila? Bom dia para você também, para Carla, para o Megali, para todos os nossos ouvintes. Hoje vai ser um dia muito longo ainda para a Polícia Civil por causa dessas investigações. Ontem, 32 pessoas já foram ouvidas para a polícia tentar entender o que causou tudo isso, o que causou essa tragédia. Ontem o secretário Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, disse que todas as pessoas que curtiram, compartilharam ou comentaram os posts nas redes sociais do agressor de 13 anos incitando a violência também serão ouvidas, também farão parte dessa investigação. Por isso é que é entender desde o começo o que causou toda essa tragédia, essa morte e essas pessoas que ficaram feridas. Hoje, às 9 horas da manhã, está marcada uma vigília em frente à escola, que vai ser feita por entidades estudantis, vão levar velas, faixas, em homenagem à professora Elizabeth Tenreiro e também às outras pessoas que ficaram feridas. O corpo da Elizabeth vai ser enterrado hoje, também às 9 da manhã, no cemitério do Araçá, no Pacaembu, zona oeste de São Paulo. Causou muita comoção essa morte, professora que era muito querida na escola, na região, tinha mais de 40 anos de vida acadêmica, foi pesquisadora da Adolfo Lutz e era muito querida, mas muito querida mesmo nessa escola. Aqui na delegacia agora, pelo menos uma movimentação mais tranquila. Ontem muita gente passou por aqui, inclusive o garoto de 13 anos, que depois de prestar depoimento foi levado para o IML, passou a noite na FEBEM, na Fundação Casa, né, antiga FEBEM, hoje chamada de Fundação Casa, na região central de São Paulo, e hoje deve passar por uma audiência de custódia da Vara da Infância e da Juventude. Vai ser um dia longo, ainda um dia muito triste, mas um dia que a cidade vai absorvendo mais uma tragédia que causa muita comoção em todas as pessoas. Sheila, Carla e Migali. Ô Josino, quando de tragédias dessa magnitude, sempre aparecem as explicações fáceis, né? Antigamente a gente ouvia muito que a culpa era do heavy metal, a culpa era do rock pesado, a culpa era do Black Sabbath, de outras bandas, Marilyn Manson. Depois a culpa era dos filmes violentos, depois dos games violentos, agora das redes sociais. Obviamente não existe um culpado, né? Existe uma série de fatores, a gente vai falar sobre esse assunto mais para frente, que podem levar um jovem a essa radicalização extrema e a essa medida extrema, em que, não raro, o próprio suicídio é desejável e incentivado nesses fóruns mais profundos da internet, dos quais, me parece, esse garoto participava. A gente tem informações sobre quais eram as redes sociais e os chans da vida dos quais esse agressor participava, Josino? Olha, Megali, ele foi inspirado na Escola Raul Brasil, no atentado que aconteceu na Escola Raul Brasil em Suzano, em 2018. E naquele momento, naquela situação, eles usavam a Dark Web, uma parte funda e obscura da internet, anônima, justamente para combinar nesses fóruns esse tipo de atentado. Agora, dessa vez, nesse caso, ainda não foi confirmado o uso desse tipo de internet pelo agressor. Então ele postava algumas coisas no Twitter,
Twitter, no Facebook, em outras redes sociais, mandava fotos pelo WhatsApp, mas é claro que as investigações ainda vão chegar nessa parte. Agora, o bullying teria sido um dos principais fatores, tanto sofrido como aplicado por esse garoto para a causa dessa tragédia. Claro que tudo isso ainda faz parte de uma investigação ainda preliminar da polícia, menos de 24 horas ainda de investigação, algumas pessoas ouvidas, mas claro que os posts na internet influenciaram, sim, de alguma forma esse garoto, em fóruns ou também de forma sozinha, mas esses posts, sim, segundo a polícia, foram importantes para que isso acontecesse, Miguel. Tá certo. Obrigado, Josino, pelas informações. E como lidar, né, com um problema que se autoalimenta, porque por mais chocante que pareça, há fóruns nessa Deep Web em que as pessoas são incentivadas por outros jovens a fazer o que esse rapaz fez ontem na zona oeste de São Paulo. Inclusive com incentivo ao suicídio como uma meta, aspas, heróica, né, depois de perpetrado o tiroteio em massa, ou esfaqueamento em massa, como era a intenção, aparentemente, desse garoto ontem em São Paulo. Como a gente disse, é fácil apontar um culpado, né? As redes sociais que precisam ser regulamentadas, os videogames que não podem ser tão violentos, a música, mas ao que parece temos um problema que vai se autoalimentando, porque uma tragédia como a de ontem serve como incentivo para a próxima tragédia, né? A gente vê um processo de mimetização envolvendo pessoas cada vez mais jovens, que é um problema com o qual o mundo ainda não sabe lidar. E quando eu digo o mundo, eu digo especialmente os Estados Unidos, e começa-se a observar esse problema acontecendo com mais frequência aqui no Brasil, Carla Bigato. Pois é. O que a gente teve de casos nos últimos 10 anos, semelhantes a esse, supera o total de casos que nós tivemos nos 50 anos anteriores. Nos Estados Unidos, a gente já teve 90 dias nesse ano de 2023. Vocês sabem quantos casos de tiroteio em massa em escolas, em escritórios, em agência dos Correios, em igrejas, enfim, em qualquer ambiente público em que a pessoa entra com uma arma desejando matar o máximo número de pessoas? 128. A gente está falando aqui de basicamente 1,5 caso por dia. Por dia. É o rabo balançando o cachorro. O normal era que isso fosse algo extremamente raro. Falamos durante anos do primeiro grande massacre, né? Nos anos 90, o tiroteio em Columbine. Columbine hoje seria mais um. Foram 8 mortos. Ontem a gente teve um parecidíssimo, né? Aquilo que a gente chamava de algo extremamente raro e fora da curva, hoje a gente chama de uma segunda-feira qualquer. O Barão vai falar sobre esse caso dos Estados Unidos daqui a pouco. A gente vai falar também com uma novidade, né? Agora a gente está falando de um homem trans perpetrando o ataque, é algo inédito. O que significa isso? Eu não sei. Aliás, é difícil saber o significado de qualquer coisa num ato tão extremo, protagonizado por gente tão jovem. Carla, aquela imagem do menino sendo desarmado parecia um garoto tomando um pito. Pequenininho, magrinho, com a professora arrancando o boné. Parecia que era um garoto mal comportado tomando um pito extremo da professora. Era alguém que tinha acabado de matar uma senhora de 71 anos. É tudo tão fácil e tão prosaico na mente desses jovens que vão se radicalizando que é difícil encontrar alguma solução definitiva, mas a gente pode começar por deixar de ignorar os pequenos sinais. Né? Um processo de radicalização, uma foto tirada com uma arma que seja de brinquedo, ou fazendo o gesto de uma arma com o dedo apontado para a câmera, uma mudança brusca de comportamento. A gente sabe o quão difícil é controlar os próprios filhos. Então isso não é uma responsabilidade dos pais, é uma responsabilidade da sociedade, da escola, do poder público. Ontem o governador de São Paulo falou em colocar policiais em cada uma das escolas, né? Claro, é um paliativo, mas pode ajudar. Aumentar o número de psicólogos e psicólogas nas escolas também pode ajudar, mas não é a solução definitiva. Então é um esforço coletivo para que a gente comece a tentar combater esse problema antes que ele saia de controle, como já saiu nos Estados Unidos. Quando você fala da leitura de sinais, não é, Megali? Está falando também desse desafio de educar, e é um desafio de todo mundo, de toda a sociedade, de pais, de educadores, enfim, de qualquer pessoa que tenha uma criança por perto.
É um desafio de todo mundo o da leitura de sinais. Somente ontem eu ouvi 2 histórias, 2 relatos de pais que contaram histórias de que seus filhos chegaram em casa dizendo, olha, o fulaninho tem um plano para matar. Tem um plano para matar um colega meu. Ou relataram ter medo, ou não querer mais ir para a escola. Ah, não quero mais ir para a escola porque fulaninho me disse que vai me matar. E qual a reação imediata desses 2 pais com quem eu conversei em situações diferentes, momentos diferentes? Foram à escola imediatamente. Foram à escola, conversaram lá. Porque a reação imediata num episódio como esse, né, é entender aquele sinal e não relevar. Ir adiante, ir até a escola, conversar, falar sobre isso. E cabe à escola também, ao acompanhar uma situação, uma denúncia como essa, enfim, reagir. De que maneira? Depende do histórico, depende da idade da criança, mas é uma expulsão, é uma suspensão, é uma punição, é uma conversa, mas agir imediatamente quando casos assim acontecem, pode eventualmente evitar ali na frente uma tragédia, né? O Megali falou sobre um termo que, para mim, é a chave disso que está acontecendo, porque é um movimento e é um movimento global. Eu estava contando para vocês fora do ar, isso é assustador, né, para pais, para as pessoas que estão no entorno ali de adolescentes, de jovens adolescentes, crianças. O caso de um amigo, bem amigo meu, uma pessoa bem educada, gente fina, fez um churrasco na casa dele, estava todo mundo lá, aliás, é uma festa anual, é demais, a família dele é incrível. E aí, chegando lá, a gente encontrou o irmão adolescente dele. Mesma criação, mesmo ambiente, mesmas escolas, mesmo tudo. E o garoto estava usando uma camiseta dos Confederados, dos Estados Unidos. Aí eu olhei para ele e falei, vem cá, você sabe o que quer dizer isso? Eu sei. Eram os estados do sul dos Estados Unidos, confederados, que defendiam a manutenção da escravidão. Cara, ele sabe o que é isso, e ele defende um ponto de vista que vai para além da lógica, né, que luta contra a nossa lógica, luta contra a visão macro. E aquilo me pegou muito. Eu falei, mas como é que pode, né? Um jovem no nosso mesmo círculo tá agindo dessa forma. Esse meu amigo falou, pois é uma preocupação que a gente tem, a gente não sabe direito o que fazer. E aí vem a coisa da radicalização, que é um termo de um movimento que acontece globalmente. Eu fui até atrás. Tem um grupo aqui, uma organização chamada Internet Matters, que é uma organização britânica e que faz pesquisas nesse sentido. O que é a radicalização? É um processo pelo qual os indivíduos, geralmente jovens, deixam de apoiar as visões dominantes moderadas e passam a apoiar visões ideológicas extremas, que é basicamente o que acontecia, né, com esse rapaz. Esse processo pode ocorrer online por meio de exposição e envolvimento com propagandas ideológicas violentas ou offline, através de redes extremistas. A radicalização torna as pessoas em risco mais propensas a apoiar terrorismo e atos violentos de extremismo e possivelmente até cometer tais atos criminosos. Essa é uma preocupação que vem de tempos. Essa organização, a Internet Matters, traz um levantamento aqui, que em 2016, aqui, ó, o número de conteúdos de extrema-direita investigados pela Unidade de Referência contra Terrorismo da polícia lá do Reino Unido, 2016 eram 3, 2020 foram 222 casos. Então, um aumento de 74 vezes nesses 4 anos, e a gente está nesse processo de um aumento cada vez maior. E a preocupação muito grande é sobre como identificar, né? Como é que o meu filho poderia se radicalizar? Estou lendo aqui na página do Internet Matters. Os jovens podem ser vulneráveis a uma série de riscos ou passarem pela adolescência. Eles podem ser expostos a novas influências e comportamentos potencialmente arriscados, influência de colegas, influência de pessoas mais velhas ou da internet, pois podem começar a explorar ideias e questões em torno de sua identidade. E eles não têm experiência para conseguir discernir o que é certo e o que é errado, e aí podem partir para isso, né, para ação. E aí mais um ponto aqui que eu acho importante a gente citar, que segue aqui nesse mesmo portal. Quais são os sinais que devo procurar no meu filho? Há uma série de sinais para se estar ciente, né, embora muitos deles sejam bastante comuns entre os adolescentes, mas enfim, você consegue identificar quando está a mais, né, o negócio. Ser secreto sobre com quem estiveram conversando online ou quais sites visitaram. Uma mudança de expressar visões moderadas para seguir exibições mais extremas.
uma repentina convicção de que sua religião, cultura ou crença estão sob ameaça ou são tratadas de forma injusta, convicção de que a única solução para essa ameaça é a violência ou a guerra, falta de sentimento de pertencer ou uma necessidade desesperada de encontrar aceitação dentro de um grupo, ou exibição de pontos de vista intolerantes para pessoas de outras raças, religiões ou crenças políticas. Esses são alguns dos sinais colocados aqui, repetindo sua organização Internet Matters, que é uma organização britânica que faz justamente esse tipo de pesquisa e é, né, um movimento que a gente tem que se preocupar e olhar com mais atenção. Perceba que hoje a gente fala muito mais de radicalização política e muito menos de questões particulares como os efeitos do bullying, por exemplo, que, não obstante, continuam existindo. Então os problemas vão se empilhando. A Cláudia Constim, que era a secretária de Educação do Estado do Rio de Janeiro, no ano do massacre de Realengo, em 2011, é especialista em educação, concorda. Ela diz que muitos ataques são fruto de um tempo em que não há muito espaço para divergências de opinião. Eu acho que esses eventos têm a ver também com tempos de muito ódio que nós estamos vivendo. Os jovens muitas vezes reproduzem o que eles veem na televisão, mas ou reproduzem o que escutam na fala de seus pais, de seus colegas. Nós estamos vivendo ainda tempos de muito ódio. Em outro caso emblemático, 2 jovens invadiram uma escola em Suzano, na Grande São Paulo, com armas de fogo, uma machadinha, massacre de 2019, né, que deixou 7 mortos e 11 feridos. Na avaliação da psicanalista, doutora da USP, Vera Iaconelli, a comunidade escolar tem se esforçado para diminuir a violência nas salas de aula, mas segundo ela, o cenário não é tão simples de se resolver. A escola reproduz o que se passa fora dela. Então, toda escola tem bullying, toda escola tem cenas de misoginia, de racismo. Só que a escola é o espaço privilegiado para a gente discutir isso sem sair no tapa, sem sair se ferindo e ferindo os demais. A gente vive um momento muito polarizado, as crianças estão vendo os adultos resolverem as coisas, às vezes banais, fúteis, com armas brancas, com armas de fogo, partindo imediatamente para a violência. Então, a escola está refletindo essa polarização social e essa influência de outros países nos quais a gente tem essas epidemias de acontecimentos dentro da escola. A psicóloga e colunista da Band News FM, Roseli Saião, afirma que a violência nas escolas é um retrato da sociedade brasileira e nem sempre é possível prever uma tragédia como essas. Vamos lembrar que é na adolescência que os filhos começam a construir um muro entre os pais e eles, para proteger a própria intimidade, a própria privacidade, para conseguir viver segundo o que ele acha a respeito do mundo. Agora, uma coisa é certa, né? Eu insisto muito nisso. Adolescente precisa ser tutelado quando está na rede, em qualquer tipo de rede na internet, porque eles ainda não têm o processo civilizatório totalmente realizado e, portanto, eles caem na impulsividade com muita agilidade, muita facilidade. É claro que essa terça-feira é um dia de muita reflexão e ao longo de toda a programação aqui da Band News FM, mais opiniões, mais análises de especialistas e, claro, também todas as informações, as atualizações sobre a investigação desse ataque que aconteceu ontem em uma escola estadual da Zona Oeste de São Paulo. Vamos com outros destaques do dia. O ex-presidente Jair Bolsonaro levou um 3º pacote de joias dadas pelo governo da Arábia Saudita depois de deixar o mandato no fim do ano passado. Isso além do conjunto devolvido e daquele outro apreendido pela Receita Federal. Informação que está no jornal O Estado de São Paulo. O estojo inclui um relógio da marca Rolex, de ouro branco e cravejado de diamantes, além de uma caneta da marca Chopard, com pedras incrustadas, um par de abotoaduras, um anel e uma espécie de rosário árabe. Os itens são avaliados em pelo menos R$500 mil. Só o relógio é encontrado na internet por R$370 mil.
Diferentemente das outras lojas, o conjunto teria sido recebido, ou das outras joias, o conjunto teria sido recebido em mãos pelo próprio ex-presidente durante uma viagem a Doha, no Catar, e Riad, na Arábia Saudita, em outubro de 2019. De acordo com o Estadão, Bolsonaro voltou com as peças e deu ordens para que os itens fossem incluídos no acervo privado, o que foi feito em novembro de 2019 pelo Gabinete Adjunto de Documentação Histórica da Presidência. O formulário aponta, inclusive, que não houve intermediário no trâmite. E uma segunda pergunta questiona se o presente foi visualizado pelo presidente. A resposta ali é sim, nesse formulário. As joias permaneceram no acervo privado até junho do ano passado, quando Bolsonaro deu novas ordens para ter o conjunto em suas mãos, o que foi feito no dia 8 do mesmo mês. Na semana passada, depois de uma decisão do Tribunal de Contas da União, o ex-presidente entregou em uma caixa em uma agência da Caixa Econômica Federal o outro conjunto de joias masculinas que havia sido trazido ilegalmente da Arábia Saudita por uma comitiva do Ministério de Minas e Energia. O estojo feminino, aquele lá avaliado em mais de 16 milhões de reais, esse continua retido pela Receita Federal. Sobre as novas denúncias, Bolsonaro ainda não se pronunciou. Às vezes o humor é a crítica mais eficaz, né? Nosso presidente José Simão ontem chamou a atenção para o fato de que incorporado ao acervo pessoal é o novo peguei para mim. Porque no final das contas é isso, é alguém se apropriando de algo que pertence ao Estado brasileiro, né? Estamos falando aqui de um caso claro de peculato que se coloca ali sob o guarda-chuva do que a gente entende por corrupção. Como são generosos esses árabes, né? E como são generosos com países com quem eles não têm tantos negócios assim. Porque quando a gente pega todos os presentes que foram dados a presidentes americanos, aí sim, a gente está falando de negócios na casa dos trilhões de dólares, talvez, em petróleo que vai de um lado para o outro, em armas que vão do outro lado para um. A gente está falando de uma negociação monstruosa, maior que o PIB do Brasil. Não obstante todos os presentes dados pelos sauditas a presidentes americanos e primeiras damas americanas nos últimos 20 anos, dão um pouco mais que 60% a mais do que essas 3 caixas que foram entregues à família de Bolsonaro. Que estranho, né? Mais estranho ainda, nada disso aconteceu com publicidade, nada disso aconteceu sob os holofotes, não foi fotografado, não foi filmado. O árabe tem como traço a generosidade. Você vai numa casa árabe legítima, os caras, mesmo que estejam passando dificuldades, vão te oferecer um banquete, uma comida ali que a quantidade de pessoas na mesa não vai dar conta. E eles gostam, têm por hábito, é um traço cultural também, exibir os presentes que dão. Não os sauditas. É tudo ali meio na surdina, né? Vem cá, pega essa caixa aqui. Ó, pra você. Ó, essa aqui. Coloca aí na mala. É pra primeira dama. Entrega lá, vai. E ninguém fica sabendo. É tudo muito esquisito. Quantas caixas mais existem? Quantas outras? Porque vamos combinar, né? É difícil alguém de uma comitiva presidencial separado pela alfândega. Tem gente lá com passaporte diplomático, né? Vocês já devem ter visto o... Oh, meu Deus do céu. Aquele filme do Godard. O charme, grande charme, pequeno charme da burguesia. Como é que chama mesmo? Em que os diplomatas se aproveitavam do seu passaporte diplomático, eles lá que estavam sempre prontos para criticar, né, a corrupção e coisa e tal, e o que tem de errado desse mundo, iam lá e utilizavam o passaporte diplomático. Me ajuda aí, Sheila. O discreto charme da burguesia. Discreto charme da burguesia, isso aí. Oh, meu Deus do céu. E aproveitavam o passaporte diplomático para levar uns pacotes do tamanho de um tijolo de cocaína, que eles calmamente distribuíam entre os seus. Então tem gente que usa o passaporte diplomático para passar qualquer coisa. Quantas outras caixas, quantos outros presentes passaram? Do que a gente está falando aqui? E por que o presidente se sente à vontade para não se pronunciar a respeito desse assunto? Tenho a impressão que essa história não acabou. Aliás, tenho certeza que essa história não acabou. Só me pergunto quanto mais a gente vai descobrir de presentes que foram subtraídos do Estado brasileiro e incorporados ao acervo pessoal de alguém. Vamos falar de regras fiscais, arcabouço, Megali adorou esse termo, agora adotou pro
pegou como pet, né? Peguei pra mim. Ai, arcabouço, vou fazer carinha no arcabouço. É parte agora. do seu acervo pessoal. Dá comida pro arcabouço. Eu tô com uma coceira aqui no arcabouço. As negociações sobre as novas regras fiscais continuam mesmo com Lula se recuperando de uma pneumonia. Fala aí, João Pedro Melo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue em repouso no Palácio da Alvorada após ter cancelado a viagem para a China. A avaliação é de que o chefe do executivo continua bem, retirou a medicação intravenosa e passou para remédios orais. Ao longo do dia, ele recebeu a visita da doutora Ana Helena Germólio e deve permanecer no Palácio da Alvorada ao longo da semana. Segundo a SECOM, Lula já está vacinado contra a influenza e contra a pneumonia. Agora existe a expectativa de que o presidente receba outros ministros para tratar sobre questões de governo. A ideia é de que ele concentre as agendas em temas internos, como a discussão de um novo marco fiscal. Segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, a proposta está pronta e deve ser discutida até a semana que vem. O presidente ainda vai definir esse cronograma com o ministro Fernando Haddad, ele que lidera o debate do marco fiscal. Certamente durante a semana esse tema vai ser tratado no ambiente interno do governo. A expectativa é um ambiente muito positivo no Congresso Nacional. Tenho conversado diretamente com os líderes da base da oposição, com o presidente Pacheco, com o presidente Arthur Lira. Tem um clima muito positivo para, chegando a regra fiscal no Congresso Nacional, possa ser debatida com muita qualidade e celeridade. Após debatida, a nova regra deve ser apresentada aos líderes partidários para que possa ser apreciada no Congresso Nacional. Segundo a equipe econômica, o objetivo das novas regras fiscais é equilibrar a dívida pública e, ao mesmo tempo, permitir mais recursos para gastos sociais, que o próprio presidente não considera um gasto, né? Considera investimento. Ontem, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que está prevista uma transição para recompor a queda de investimentos dos últimos anos na saúde e na educação. Vai agradar um pouco os dois lados. O governo, que é mais expansionista dos gastos públicos, que foi o governo que saiu vitorioso das urnas, mas também e principalmente, né, com a responsabilidade fiscal que todos nós temos e estamos comprometidos. Simone Tebet acredita que a nova regra fiscal deve ser aprovada no Congresso até julho. Vou fazer uma correçãozinha aqui, meu Deus do céu, o Discreto Charme da Burguesia do Buñuel. Aliás, eu assisti esse filme de novo um dia desses, porque esse é o ano dos 40 anos da morte do Buñuel. Ele morreu em 1983. E já que você tá no embalo, aproveite e assiste O Anjo Exterminador. Já viu esse, Sheila? Não. Um grupo de pessoas muito ricas ali, de burgueses, depois de um jantar ficam presos numa sala. Eles não conseguem sair por vários dias. As portas estão abertas. Você olha ali, por que eles não conseguem sair? E essa é uma das questões desse filme da época surrealista do Buñuel. Muito bom. Anjo Exterminador. E não deixe de ver, por favor, O Discreto Charme da Burguesia, que está no MUBI, que é uma plataforma muito bacana de filmes. A Justiça Federal do Paraná envia ao STF as acusações feitas pelo advogado Rodrigo Tacla Duran contra Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Fala aí, Ângeles Fayer. O Supremo Tribunal Federal deve analisar as denúncias de Rodrigo Tacla Duran contra os deputados federais Deltan Dallagnol e Rosângela Moro e o senador Sérgio Moro. Em depoimento prestado ontem à Justiça Federal de Curitiba, o ex-executivo da construtora Odebrecht disse que sofreu extorsão por um grupo de advogados vinculados aos políticos. Duran afirmou que, para não ser preso e para poder fechar um acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal, um advogado a mando do grupo teria exigido $5 milhões. Ele diz que chegou a pagar a primeira parcela do acordo de $613 mil, mas teve a prisão preventiva decretada por Moro ao não efetuar o pagamento das demais prestações. Pelas denúncias, Tacla Duran deve passar a integrar o Programa Federal de Proteção a Testemunhas. Em nota, o senador Sérgio Moro disse que não teme qualquer investigação e que lamenta o uso político de calúnias feitas por um criminoso confesso. Pela internet, o deputado federal Deltan Dallagnol negou as acusações e classificou Duran como um mentiroso compulsivo. Vamos falar agora sobre as chuvas, os efeitos dos temporais no norte e nordeste do país. O nível do Rio Acre continua subindo, assusta demais os moradores. Por lá, os temporais afetam mais de 30 mil pessoas. Cindy Lopes tem os detalhes.
O nível do rio Acre continua subindo e chega a 16,80 metros, quase 3 metros acima da cota de transbordo, segundo a Defesa Civil de Rio Branco. Mais de 36 mil moradores da capital do estado já foram atingidos pela subida das águas e cerca de 2 mil pessoas estão desabrigadas. A estimativa é de que o número de desalojados seja acima de 4 mil. O Acre segue em alerta laranja de chuvas intensas para os próximos dias, assim como os estados do Amazonas e Rondônia. Em Rondônia, mais de 10 cidades já foram afetadas pelos temporais. Manaus, no Amazonas, tem cerca de 800 pessoas atingidas pelas intensas chuvas e mais de 200 desabrigados. No Maranhão, cidades continuam em situação de emergência. Yumi Cuano. 20 cidades atingidas pelas chuvas no Maranhão podem solicitar recursos federais para atender a população afetada. Os municípios tiveram situação de emergência reconhecida pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Pelo governo do estado, o número de cidades em situação de emergência é de 51. De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros do Maranhão, Coronel Célio Roberto, há localidades que estão isoladas. Nós temos 6 municípios que estão com alguns povoados que estão com isolamento por terra, então até os alimentos que têm sido levados para assistir essas famílias têm sido por meio do Grupo Tático Aéreo. Mais de 31 mil famílias foram afetadas pelo temporal. Desde o início das chuvas, 6 pessoas morreram. No Ceará, as chuvas também causam estragos. Caio Passos. Pelo menos 13 municípios do Ceará decretaram situação de emergência em 1 de calamidade pública por conta das fortes chuvas. Em Mauriti, uma cratera se formou em um trecho da CE 384 que liga a Paraíba. 2 carros acabaram caindo dentro do buraco, 7 pessoas ficaram feridas e uma delas ainda se encontra em estado grave. Em Senador Pompeu, pelo menos 18 famílias estão desabrigadas. Já no município de Milhã, são 500 famílias desabrigadas e cerca de 2 mil pessoas impactadas pelas chuvas. Desde a madrugada de ontem, os órgãos públicos atuam nos municípios mais afetados. Falar de números agora. O governador de Minas Gerais defende o projeto que pode aumentar um pouco. 50% de aumento. Inflação, correção da inflação. Não. Duplicar o salário? Não. 1,5 vezes? Não. Pode triplicar o salário do governador de Minas Gerais. Fala aí, Bruna Vale. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, defende o projeto de lei que indica o reajuste de cerca de 300% dos salários dele, de seu vice Matheus Simões e seus secretários. Os atuais valores dos honorários estão em vigor desde 2007. De acordo com o texto do PL, o reajuste seria uma recomposição das perdas decorrentes da inflação. Nas redes sociais, o governador afirmou, abre aspas, são mais de 15 anos de congelamento dos salários dos secretários estaduais, situação incompatível com o cargo. Fecha aspas. Tá, em primeiro lugar, é o momento. E segundo lugar, desde quando a gente teve uma inflação de 300% nos últimos 15 anos? E terceiro, ele usa o argumento de valorizar o funcionário público, né? Ótimo, sou a favor. Vamos começar por baixo? Vamos valorizar o gari? Vamos valorizar o professor? Que tal valorizar o policial? A polícia de Minas Gerais merece um carinho, aliás, merece um olhar bem especial. Né? E por que começar pelo topo da pirâmide? Por que começar por quem está lá em cima na cadeia alimentar? Entenda-se por ele, o seu vice e os seus secretários. É de uma disfarçatez. Esses caras nos desafiam o tempo. É esse aí? O político que quer ocupar o espaço vazio deixado por Bolsonaro como uma liderança importante da direita brasileira? Alguém que num momento como esse, em que a gente está falando de uma previsão de crescimento de, se tivermos sorte, 0,8, 0,9, 1%, quem sabe, em 2023 está defendendo um aumento de 300% no próprio salário? Um salário que já prevê tantos benefícios, que está ali no topo do funcionalismo público? Que papelão, hein, governador? Vamos falar de Libertadores agora. Com 7 clubes brasileiros, estão definidos os grupos da Libertadores, Yuri Queiroga.
Atual campeão da Taça Libertadores, o Flamengo terá o Racing da Argentina como principal adversário do Grupo A no torneio deste ano. O rubro-negro defenderá o título também contra o Alcas do Equador e o Ñublense do Chile. Vice em 2022, o Atlético Paranaense terá o Atlético Mineiro pela frente no Grupo G. Os brasileiros enfrentarão o Libertad do Paraguai e o Alianza Lima do Peru. O Palmeiras estará no Grupo C junto do Barcelona de Guayaquil, do Cerro Porteño do Paraguai e do Bolívar. Já o Corinthians pegará o atual campeão da Copa Sul-Americana, o Independiente Del Valle, além do Argentinos Juniors e do Liverpool do Uruguai, na chave E. O Fluminense caiu no Grupo D, chave encabeçada pelo River Plate, e que também terá o Sporting Cristal, time peruano treinado pelo brasileiro Thiago Nunes, e The Strongest da Bolívia. Por fim, o Internacional estará no Grupo B, com o Nacional do Uruguai, Independiente Medellín da Colômbia e Metropolitanos da Venezuela. A Conmebol também fez ontem o sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana e quem vai falar sobre isso? É ele mesmo. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Casa do Construtor, aluguel de equipamentos, ligue 0800 200 0217. Sicredi, conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cresce. E Tintas Souvenir, a marca mais tradicional e querida do Brasil. Fala, Milton, bom dia. Muito bom dia! Como é que vai, Megali? Luiz Guilherme Megali, olá, Carla Bigato, Olá. a nossa primeira-ministra Oi, também Milton. sempre aqui conosco, a Sheila Magalhães. E olha, uma novela acabou. Palmeiras acertou a contratação do colombiano Richard Rios, que jogava no time do Guarani de Campinas. O negócio demorou, mas acabou saindo. E o Palmeiras fechou a compra por 6 milhões por 60% dos direitos econômicos do jogador colombiano que atuava pelo nosso Guarani Futebol Clube de Campinas. Um bom negócio para todos os três lados, né? Já o Vasco da Gama não vai renovar o Nenê. Nenê que começou em Jundiaí, no Paulista, foi para o Santos, foi para a França, fez um trabalho maravilhoso na Europa e há muito tempo que ele está no Vasco, mas ele está veterano, entendeu? Então ele está avaliando se para de jogar. Já o Arthur, que o Palmeiras um dia doou para o Red Bull Bragantino, entendeu? Agora ele quer o rapaz de volta, mas agora ele tá super valorizado, hein? Esse Arthur é um jogador excelente, é nível de seleção brasileira. Apesar que a seleção brasileira hoje é nota 4,97, né? É isso aí. Já o São Paulo continua atrasando meses de direito e de imagem dos jogadores. Aí não dá pra consertar o time se não pagar, né, pô? Que ninguém vive de brisa. São rápidas pinceladas, um grande abraço e boa semana. Milton Neves fala, assim, de grupos da Falou Copa nada, Sul-Americana. né, da Copa Falou nada. Sul-Americana. Mais tarde a gente traz, então, certinho aqui todos os detalhes. O senhor pra gente. persegue a Copa Sul-Americana. Ficou devendo, Milton. Porque de Libertadores ele falou. Só que não.